Novo Testamento, lição número 28. Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra, um programa em que fazemos um estudo panorâmico de toda a Bíblia. Estamos estudando o 4º livro do Novo Testamento, o Evangelho de João. Estamos felizes com a oportunidade de abrir a Palavra de Deus e estudá-la com você. Para ajudá-lo a compreender melhor o que vamos estudar, mantenha sua Bíblia aberta no Evangelho de João. Iniciamos o programa de hoje com uma parte da conversa que Jesus teve com os líderes religiosos da época em que viveu em carne aqui. Isso está registrado nos capítulos 5, 6, 7 e 8 de João. No início do capítulo 5, lemos que Jesus curou um homem no tanque de Betesda. Jesus foi estratégico quando o curou. Ele disse ao homem que levantasse, pegasse sua maca e saísse andando pelas ruas da cidade até o templo. Na verdade, o homem deve ter corrido até o templo. Esta ordem infringiu a lei do sábado, dia em que, entre outras coisas, não se podia transportar uma carga nenhuma. E foi exatamente essa a instrução de Jesus naquele dia, que o homem saísse carregando a sua cama, ou a sua maca. Esse acontecimento chamou a atenção dos líderes religiosos. Não é natural imaginar que os líderes religiosos ficassem maravilhados quando vissem aquele homem que havia passado 38 anos de sua vida deitado junto ao tanque de Betesda andando pela cidade. Claro, é de imaginar que eles dissessem: olha aquele homem andando por 38 anos, ele esteve junto ao tanque de Betesda e hoje está andando, que maravilha! Quantas vezes eu quis fazer qualquer coisa para que ele andasse. Mas não foi assim que eles reagiram. Quando os religiosos viram o homem carregando a sua cama, disseram: o Senhor está infringindo a lei. Eles caíram em cima dele porque o homem estava quebrando a lei do sábado. Isso mostra como eles estavam longe do espírito da lei. Jesus usou a cura desse homem exatamente para ter uma conversa com os líderes religiosos. Àquela altura do seu ministério havia muitas verdades que ele queria dizer a eles. Vimos nos evangelhos sinópticos que Jesus ensinava por meio de sermões, discursos e parábolas. As conversas que Jesus teve com seus discípulos também foram uma fonte de ensino. Mas aprendemos muito também com essas conversas que Jesus teve com os líderes religiosos. Essas conversas eram mais acirradas. Na verdade, eram discussões. E esta, em particular, começa logo depois da cura do homem do tanque de Betesda, que é registrada no capítulo 5. Enquanto você estiver lendo os capítulos 5, 6, 7 e 8 de João, faça uma lista de todas as declarações que Jesus fez sobre ele mesmo enquanto discutia com os líderes religiosos. Observe quem ele diz ser. Observe também que um dos objetivos de João ao escrever esse evangelho foi nos mostrar quem Jesus é. Quem é Jesus? Você terá a resposta para esta pergunta nessa discussão de Jesus com os líderes religiosos. Nesses 4 capítulos, o próprio Jesus declara quem ele é. Depois de ler todos os capítulos, sua lista estará bem longa e você vai acabar concluindo uma dessas 3 coisas. Que ou Jesus é mentiroso ou lunático, ou o Senhor, e você vai adorá-lo. Se Jesus não fosse nada do que alegava ser, você ainda poderia dizer que ele foi um homem bom, um bom professor, um grande líder e um importante personagem da história. Se Jesus não fosse nenhuma dessas coisas, ele seria um impostor, um fraudador. Ele seria um mentiroso,
Se você não acredita que Jesus seja tudo o que ele alega ser, tem de ser honesto o suficiente para considerá-lo um mentiroso e dizer o que ele realmente era. Ou ele era tudo aquilo, ou então ele estava só brincando. Conforme ouvimos estas declarações, descobriremos coisas como: o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Jesus também afirma que: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai fez, o Filho também faz. Se alguém chegasse dizendo que era Deus, talvez você perguntasse a essa pessoa: ah, quer dizer que você é Deus? Deus criou, você pode criar. Jesus alegou que também é o Criador. Aí poderíamos dizer: Deus é eterno, você é eterno. Enquanto a discussão entre Jesus e os líderes religiosos continuava, os judeus disseram: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? E Jesus respondeu: antes de Abraão nascer, eu sou. Os judeus então pegaram pedras para apedrejar Jesus. O povo não duvidava das declarações de Jesus e nem o questionava. Também não o aclamou como rei nem filho de Deus, mas também não quis apedrejá-lo. A Bíblia conta que depois da discussão, alguns creram nele. Jesus voltou para os judeus que haviam crido nele e disse: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Aí os judeus se dividiram. Alguns queriam apedrejá-lo e até ameaçaram fazê-lo. Outros o chamaram de Senhor, e de fato o seguiram e tornaram-se seus discípulos. Faça a lista das declarações de Jesus, as declarações que ele fez a respeito de si mesmo, e veja quem é Jesus para você: um mentiroso, um lunático ou o Senhor? Os judeus haviam dito a Jesus que não havia evidências e que ele fosse quem dizia ser. Jesus respondeu: vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. João tinha dado testemunho de Jesus e eles não acreditaram. Jesus estava fazendo obras maravilhosas e eles também não acreditaram. Jesus tinha feito muitos milagres em Jerusalém e alguns tinham acreditado nele por causa destes milagres. E agora eles tinham mais esse milagre do tanque de Betesda. Será que iriam crer? Quando Jesus foi batizado, o próprio Deus Pai deu testemunho de Jesus dizendo dos céus: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Os judeus já tinham tido evidências suficientes para crer que Jesus era e é o Filho de Deus. As próprias Escrituras davam testemunho de Jesus e os judeus não enxergavam. São as Escrituras que dão testemunho a meu respeito. A questão é que eles não tinham que crer em Jesus intelectualmente. A fé é uma questão de moral e escolha. Certa vez conduzi um debate entre alunos de direito. E num determinado ponto daquela discussão senti vontade de dizer para um dos jovens: isso é uma questão de moral e de escolha. A questão é: você quer crer que Jesus Cristo é Deus? Você quer aceitar as consequências e reconhecer a autenticidade do cristianismo? Senti que aquilo tinha causado algum impacto nele. Depois de encerrado o debate, alguns alunos me procuraram e disseram que havia uma razão para a resistência daquele aluno. A conversa tinha atingido seu estilo de vida, a questão da moral e de optar por mudar de vida, e todos sabiam que ele tinha uma amante. Essa era a questão, o seu estilo de vida moral. Eu tinha tocado no cerne da questão. Jesus fez a mesma coisa com aqueles religiosos. Evidências de que ele era o Filho de Deus e eles tinham o suficiente. A questão era o estilo de vida que eles teriam que mudar. Eles não queriam ir a Jesus. Eles não queriam mudar nada. Na lei judaica, eram necessárias apenas 2 testemunhas para provar alguma coisa. Jesus apresentou testemunhas incontestáveis de que era o Filho de Deus e eles só não aceitariam Jesus se não quisessem.
No capítulo 5, Jesus disse: como vocês podem crer se aceitam glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Eles estavam sempre procurando a aprovação dos outros, mas não a aprovação de Deus. Era como se Jesus dissesse: como vocês crerão desse jeito? Vocês não estão preocupados com a aprovação vertical, aquela que vem de Deus em olhar para cima e ver se estão agradando a Deus ou não. Vocês estão no nível horizontal, sempre buscando a aprovação dos outros. Como crerão desse jeito? No capítulo 5, João responde à pergunta: quem é Jesus? Mas ele também responde a outras perguntas. Lembre-se, devemos buscar em todos os capítulos as respostas para aquelas perguntas. E a primeira é: quem é Jesus? João a respondeu sem deixar qualquer dúvida. A pergunta seguinte é: o que é fé? Fé é moral e fé é escolha. A fé não é intelectual. É isso que Jesus está dizendo no capítulo 5. A fé não tem a ver com intelectualidade. E por último temos a pergunta: o que é vida no capítulo 5 de João? A resposta para esta pergunta nos leva para o homem do tanque de Betesda. A vida é plenitude. É estar completo e conseguir sentir-se inteiro. Mais uma vez vemos que vida é nascer de novo. Vida é ir para Cristo e se relacionar com Ele, sabendo que fomos aprovados por Ele. Essas são as respostas do capítulo 5. O capítulo 6 começa com um milagre, o milagre da multiplicação dos pães. Chegamos a falar desse milagre quando estudamos o seu relato nos evangelhos sinópticos, por isso não nos aprofundaremos novamente no assunto. Mas depois desse milagre em que Jesus alimentou 5.000 homens, e se incluirmos mulheres e crianças, chegaremos a quase 20.000 pessoas, ele deu um sermão muito importante conhecido como Sermão do Pão da Vida. No capítulo 4, ele disse que é a água da vida e mencionou uma das necessidades básicas do homem: saciar a sua sede. Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus ilustrou o novo nascimento e a vida eterna. No capítulo 6, Jesus falou sobre outra necessidade básica do homem: saciar a fome. E ele declarou: eu sou o pão da vida. Um dos sermões de Jesus mais difíceis de ser entendido é o sermão do pão da vida. Estudiosos acreditam que a parte mais difícil desse sermão é aquela em que Jesus responde à pergunta: o que é fé? Toda vez que você toma um copo de água, tem a ilustração do que é fé. Imagine que você estivesse morrendo de sede e segurasse nas mãos um copo de água que pudesse saciar sua sede. Como conseguiria que a água saciasse sua sede? Você precisaria tomar a água pela fé e depois experimentar que realmente a água matou sua sede. Jesus está dizendo: eu sou a água viva e você tem sede de vida. Como você vai se relacionar comigo de modo que eu possa saciar a sua sede? Assim como você bebe a água para saciar sua sede, você precisa se apropriar de mim, me receber, crer em mim e passar a ter um relacionamento comigo. Você precisa me seguir. Jesus falou a mesma coisa no Sermão do Pão da Vida, quando ele falou sobre o seu sangue e sua carne. O que ele estava dizendo era: tudo que se refere à minha morte, o meu sangue, e todo o significado que a minha morte pode ter para você, você precisa beber. Você precisa crer com sinceridade. Você precisa se apropriar. Você precisa viver e experimentar. Jesus teve uma vida fantástica na terra. Ele nos mostrou graça e verdade, também como Deus quer que nós vivamos. Quando olhamos para a vida de Jesus descrita nos Evangelhos, entendemos o que é vida eterna. Quando Jesus fala sobre comer sua carne, ele está se referindo a outra ilustração de fé. No capítulo 6, ele afirma que é o pão da vida e relaciona sua vida com o pão que sacia nossa fome. Nós comemos esta vida, nós apropriamos dela. Nós recebemos esta vida que é o pão da vida. A vida que Jesus viveu durante 33 anos nos mostrou como saciar nossa fome de vida. A vida de Jesus mostrou como Deus quer que você viva a sua vida. Devemos responder de maneira adequada à vida de Jesus. Devemos nos apropriar da sua vida.
Em outras palavras, comer sua carne, apropriar-se da sua vida, beber o seu sangue para ter vida eterna, apropriar-se da sua morte para então ter vida eterna nesta vida. Esse foi o ensino de Jesus com o sermão do pão da vida. Só que Pedro não entendeu tudo que Jesus falou. Aliás, a maioria dos discípulos não entendeu. Muitos desistiram de seguir a Jesus porque para eles fé era aquilo que conseguiam entender. Creio que Pedro tinha o dom da fé, porque mesmo sem entender ele creu. Há momentos na nossa vida em que não entendemos nada. É quando temos de construir a ponte da fé. Às vezes andamos na luz por vista, mas em outras vezes temos que andar no escuro, somente pela fé. Apesar do 6º capítulo de João ser conhecido como Sermão do Pão da Vida, pão não é o seu assunto principal. Na verdade, é trabalho. Observe o contexto do Sermão do Pão da Vida. Jesus estava discutindo trabalho. As pessoas perguntaram a Jesus, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu, crer naquele que me enviou. Nesse sermão, Jesus nos mostrou qual era a filosofia do seu ministério. Desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Algumas pessoas rejeitaram as palavras de Jesus, mas ele disse, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Jesus estava dizendo àquelas pessoas e a nós também algo muito empolgante. É possível ser um veículo através do qual Deus faz sua obra. A obra de Deus é o trabalho mais empolgante que você pode realizar. Isso não quer dizer que todos foram chamados para serem pregadores ou missionários. Não importa o que você faça, mas deve fazer com a convicção de que está onde Deus quer que esteja e fazendo o que Ele quer que faça. Talvez seja no mundo dos negócios ou com uma carreira como médico ou advogado, ou ainda como dona de casa em tempo integral. Talvez Deus tenha escolhido para você ser um mecânico, não importa. O que importa é que você tenha a convicção que está fazendo a obra no lugar que Deus escolheu para você. Muitos estão trabalhando na lavoura, nas fazendas. Não importa. Preste atenção. O que importa é que você tenha a convicção que está fazendo a obra no lugar que Deus escolheu para você. Uma das maneiras de Deus nos mandar para o lugar que Ele escolheu para nós é o momento em que temos que ganhar a vida. Nesse momento você tem que ir à luta e isso coloca ao lado de pessoas carentes de vida espiritual e de fé em Jesus. Foi sobre isso que Jesus falou no Sermão do Pão da Vida. Quando Jesus veio ao mundo, Ele veio para nos salvar de várias coisas. E uma das coisas das quais Ele veio nos salvar é o trabalho sem sentido. Ninguém que saiba quem Jesus é, o que é fé e o que é vida eterna, vai ter uma carreira e uma vida profissional sem significado. Deus não quer isso para nós. E foi por isso que Jesus pregou o Sermão do Pão da Vida. Jesus estava falando sobre ter uma vida de trabalho que faça sentido, que tenha significado. No capítulo 7, Jesus continua o diálogo. O meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Jesus estava dizendo, não sou apenas mais um rabino com alguma filosofia incontestável. O meu ensino não é meu, é de Deus. Jesus estava dizendo que seu ensino era a palavra de Deus. É claro que os líderes religiosos não acreditaram. Eles queriam que Jesus provasse tudo o que dizia. Hoje muitas pessoas são assim. De tudo que ouvem querem saber como você sabe, hein? As pessoas querem saber como temos certeza que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Lá no livro de Gênesis, Satanás fez uma pergunta semelhante. Foi isso mesmo que Deus disse, é? Esse é um velho truque que o diabo usa. Será que a Bíblia é mesmo a palavra de Deus? Quando os religiosos desafiaram Jesus, ele disse, vocês têm de entender que a fé não é intelectual. A fé é uma questão de moral e de escolha. Jesus quis dizer que se alguém busca o seu ensino com o desejo de praticá-lo e pede que Deus o ajude nisso, enquanto pratica as palavras de Jesus, descobre que o ensino dele realmente vem de Deus. Jesus estava falando que as únicas pessoas qualificadas para opinar sobre a inspiração das Escrituras são aqueles que buscam as Escrituras com o desejo de fazer a vontade de Deus e que, de fato, dizem, Deus, eu quero fazer o que é certo. Vocês estão lembrados do aluno de Direito com quem eu discuti?
Ele não queria fazer o que era certo e por isso colocou uma cortina de intelectualidade na conversa. Jesus está nos dizendo que as pessoas com direito de questionar a inspiração das Escrituras são aquelas que já tomaram a decisão de fazer o que é certo, de fazer a vontade de Deus. Jesus disse que se alguém buscar o seu ensino com esse desejo no coração, à medida que praticá-lo, receberá a certeza de que aquele ensino vem de Deus. Vamos tomar como exemplo um casal que procurou o pastor da sua igreja porque o casamento deles estava morrendo, se arrastando. Tanto o homem como a mulher entraram na relação perguntando o que o outro tinha para dar ou o que eles tinham a ganhar com a relação. Claro, o casamento fracassou. O pastor respondeu a eles: vocês sabem que Jesus disse que vale mais dar do que receber? Existe mais alegria em dar do que em receber. Você não deveria ir para casa à noite depois de um dia duro de trabalho, pensando em como seu cônjuge vai tratá-lo. Comidinha pronta, casa em ordem, bom papo. Você teve um dia tão agitado e agora quer sossego em casa. Em outras palavras, você está pensando no que vai receber do seu cônjuge. O pastor continuou: acontece que quando o marido chega em casa, a mulher pode pensar: fiquei o dia inteiro enfiada aqui em casa cuidando das crianças, meu marido vai ter que me ajudar. Ela, por seu lado, está pensando no que vai receber do marido. Quando os dois se encontram, aí a coisa fica feia, né? Porque ninguém está disposto a dar nada. Todo mundo só quer receber. Vamos imaginar agora o oposto. O marido, enquanto volta para casa, está pensando na esposa, em como ela ficou o dia inteiro em casa com as crianças, e em como ela precisa de ajuda, compreensão e de alguém para ouvi-la. Esse marido decide ajudá-la mesmo que também esteja cansado. Quando ele chega em casa, a esposa pensou o mesmo a respeito dele, e ao invés de armada, ela o recebe com carinho, alegria e com um jantar pronto. Esse tipo de disposição não acaba com casamentos. Tenho visto casais passarem por uma revolução no casamento por causa dessa atitude. Pessoas que antes tinham como a pessoa mais importante na vida o seu próprio eu, o seu ego, né? Colocaram o cônjuge no centro da sua vida. Alguns casais vêm me contar como seu relacionamento mudou depois que passaram a aplicar esse princípio. Existem na Bíblia mais de 500 ensinamentos de Jesus parecidos com este. Experimente o próximo. Jesus disse, como provamos que seu ensino vem de Deus, que é a palavra de Deus, ele diz que se buscarmos com o desejo de fazer a vontade de Deus, vamos acabar crendo. A questão não é entender intelectualmente, a questão está na nossa vontade. O intelectual diz: se você me convencer, eu mudo. Tente me convencer racionalmente, intelectualmente, e aí eu faço a escolha, e aí minha vontade muda. Jesus disse que é o contrário. Você toma a decisão com ele, e a confirmação intelectual vem depois. A certeza intelectual virá depois que a escolha pelo compromisso tiver sido feita. Todo aquele que faz a vontade de Deus vai descobrir se o ensino é de Deus ou do homem. Venha você para Jesus e diga: eu sei que o Senhor é a água viva que pode saciar minha sede e é o pão da vida que pode saciar minha fome. Ajude-me a segui-lo e a experimentar a alegria de uma vida plena, a alegria de nascer de novo. Se você fez essa oração, eu gostaria de ficar sabendo, escreva para nós. Temos à sua disposição literatura que pode ajudar você a crescer na fé. Não esqueça, aproveite a oportunidade de vida que você está tendo. E viva esta vida tendo Jesus como o pão da vida, como a água da vida, ou seja, tendo Jesus como o ponto-chave da sua existência. Tenho certeza que a sua vida será muito alegre. Até o próximo encontro. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.